Fala também sobre o São Paulo, que resolveu abrir os cofres para contratar jogador pela primeira vez na temporada. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo, quinta-feira super importante, confronto contra a LDU, mas queria falar sobre uma compra de jogador, a primeira da temporada, e não foi para o time principal. O São Paulo acaba de fechar a aquisição de Matheus Ferreira, volante de 19 anos de idade que pertencia ao Vasco e fica no sub-20 a um custo de R$1,5 milhão. O tricolor está adquirindo 80% dos direitos econômicos. O Vasco fez questão de permanecer com 20%, imaginando uma venda futura. Importante registrar que todas as contratações no time principal do tricolor em 2025 não tiveram custo. Essa era uma missão do departamento de futebol diante de toda a dificuldade financeira. Abriu-se uma exceção para o Matheus Ferreira por entender-se que se trata de um jogador muito diferente. Ele já estava no São Paulo, chegou por empréstimo do Vasco. A avaliação foi tão positiva que o São Paulo nem esperou até o fim do ano para adquirir o jogador em definitivo. A compra está fechada. O Matheus Ferreira, inclusive, já se despediu do Vasco nas redes sociais. Jogador que chegou criança a São Januário, passou por todas as categorias de base e também esteve na seleção brasileira. Só para completar, sobre o confronto contra a LDU na noite dessa quinta-feira. Marcos Antônio virou dúvida, ele sentiu um desconforto muscular, mas deve ficar à disposição do técnico Hernan Crespo, assim como Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo. Importante registrar que o time não foi confirmado. Assim que tiver qualquer atualização, conto para vocês. Bom, são dúvidas aí que o São Paulo tem no ataque, né? Vai usar o Ferreirinha mais aberto, vai ter aquela movimentação. O Ferreirinha não foi bem contra o Santos lá na Vila Belmiro, né? Foi uma partida muito abaixo. O Ferreirinha também não foi bem contra a LDU. O Ferreirinha é um jogador que precisa de mais oportunidades, assim, minutagem, né? Precisa de sequência para engatar o bom jogo dele. O Ferreirinha não é mau jogador, pelo amor de Deus. Eu acho o Ferreirinha muito bom jogador, mas eu acho que ele precisa engatar uma sequência boa para ganhar confiança. O Ferreirinha é um tipo de jogador que precisa muito de confiança. Então, assim, acho que precisa de mais um ritmo, né? Mais uma sequência. É uma possibilidade. Aí o Luciano também jogaria com o Ferreirinha mais enfiado, né? E aí não é muito do Luciano. O Luciano gosta mais de jogar vindo por trás, flutuando, aquele jogador que vem, bate a bola por trás, segundo atacante, né? Aliás, eu acho que ele é um bom finalizador, apesar de ter perdido vários gols lá contra a LDU. Gosto mais do Luciano nessa função de flutuar. E aí, para ter o Luciano nessa função, você tem que jogar o Rigoni um pouco mais dentro da área. Então, seria uma possibilidade aí o Rigoni, como foi no segundo tempo do jogo contra o Santos, né? Então, são dúvidas que o Crespo está trabalhando e vai decidir e vai comunicar aos jogadores aí no dia do jogo. Normalmente é assim, o Crespo comunica na palestra quem vai jogar, quem não vai jogar, enfim, qual vai ser o 11 que vai sair. Então são possibilidades testadas, treinadas, é o que o Crespo está trabalhando nesse último dia, nessa véspera antes do jogo contra a LDU. Obviamente que eu quero que vocês comentem aqui no vídeo o que vocês preferem, né, dessas possibilidades. O São Paulo que vai ter no banco de reservas o Lucas Moura, não se sabe ainda quanto tempo, tendência é que seja 30 minutos, e aí a gente pode dizer que no calor da necessidade e tal, de repente o jogador pode até querer jogar meio tempo, mas isso obviamente, o que eu estou aqui trazendo para vocês não é uma informação vinda dos médicos, e sim muito de calor de jogo, jogador que quer jogar, mas assim, é um atleta que vem de um tempo muito grande de inatividade, de vai e volta, tem que se ter muito cuidado. O que eu ouço dos médicos e que eu ouço muito do pessoal do Refis é cuidado, tudo no tempo, nada acelerado, mesmo sendo um jogo muito importante. O Lucas trabalhou muito para estar à disposição, muito para estar no banco de reservas. O Oscar é uma situação um pouco diferente, já é um jogador mais pronto da lesão que teve, né, da fratura que teve. É um jogador que já está mais pronto, já está mais apto a ter mais minutos em campo. Então, me arrisco a dizer com muita tranquilidade que o Oscar é um jogador que vai ter uma minutagem maior nesse jogo, poderá ajudar mais o São Paulo nessa questão. Sair como titular não me surpreenderia, mas também tem que ter cautela, porque já está um tempo de inatividade também. Então é um jogador que, evidentemente, a comissão técnica olha já com um tempo maior de minutagem para poder ser utilizado. Não acredito que Lucas ou principalmente Oscar possam sair no 11 titular. Acredito até, e ouço muito isso nos bastidores do São Paulo,
que são 2 jogadores que vão começar a partida de amanhã contra a LDU no banco de reservas. E é um São Paulo que está se preparando e é um São Paulo que vai contar muito com o apoio do Morumbis lotado, partida às 7 da noite. Deveremos ter aí 59, 60 mil torcedores. Lembrando que a carga a LDU vai levar mais ou menos 500 torcedores, então teremos aí muitos ingressos parados em relação ao que é o espaço destinado ao torcedor da LDU. Tem ali a questão da contagem também dos camarotes e tal, mas a parte destinada ao torcedor de São Paulo totalmente esgotada. É bem verdade que o preço ficou muito salgado, ficou muito salgado, né? Numa hora dessa de apoio do torcedor, principalmente aquele torcedor que está sempre no estádio, que vai, dessa vez, ainda mais que é fim de mês, né? O trabalhador que tá ali com a grana contada, chega num fim de mês ali, a grana fica apertada, e ainda mais quando o preço de um jogo importante como esse de ingresso sobe, e aí acaba sobrando mesmo sempre para o torcedor, para aquele torcedor que tem um poder aquisitivo um pouco menor, né? Lamentavelmente a gente vive essa situação, não é só o São Paulo, outros clubes também passam por isso, e aí numa hora de uma grande decisão, infelizmente, isso acaba acontecendo, não é o certo. Mas a gente vai ter uma casa cheia, um Morumbis lotado, e certamente o São Paulo vai trabalhar muito, vai lutar muito para ter essa classificação. Repito, não é fácil, não é uma situação fácil, mas o São Paulo vai com o que tem de melhor e o Crespo trabalhando para que o São Paulo consiga essa classificação. Vocês acreditam? Deixa aqui nos comentários. Momento decisivo da temporada. Nossa enquete que você pode votar, coloca ela na tela aí, tá assim, ó. Quem se junta ao Palmeiras nas semifinais da Libertadores? Por enquanto tá Flamengo, 40%, São Paulo, 9%, os dois, 17%, e nenhum dos dois, 34%. Bom, o São Paulo encara a LDU no Morumbis, precisa subir uma montanha imensa, porque tá perdendo de 2-0 no confronto, e vai encarar aí a LDU às 7 da noite no Morumbis. Tá aí de novo os resultados da Libertadores. O jogo do São Paulo é às 7 da noite. O São Paulo tem a expectativa de ter Lucas e Oscar, ou Lucas ou Oscar, no banco, não devem jogar, mas ganhou possivelmente um problema de última hora, não é isso, Arnaldo? Na verdade, da partida da ida, lá a derrota 2-0 para cá, ganhou alguns problemas. O de última hora é o Marcos Antônio, talvez o principal jogador de São Paulo no momento, né? Ele não treinou nem na terça e nem na quarta-feira, e aí é uma questão para a gente analisar, né? O Crespo poupou o time inteiro titular do jogo com o Santos, mas o Marcos Antônio foi um dos primeiros titulares a entrar na segunda etapa com o jogo pegado, o gramado encharcado, e na segunda-feira, com aquele toró, quem estava aqui em São Paulo, acho que pôde, não é toró, né? Tipo um tornado. O São Paulo treinou numa aguaceira absurda e ele treinou no campo pesado junto com os jogadores que não tinham iniciado a partida contra o Santos. Sentiu. Vinha de uma lesão muscular. Foi uma barbeiragem, isso? Achei. Uma baita barbeiragem. As duas situações. Colocar ele na Vila e colocar ele para treinar depois de jogar na Vila. Alguns jogadores são especiais, ainda mais quando você tá com muito desfalque. Ele é um jogador especial, mais que o goleiro. Tipo Oscar não contra o Náutico. Mesma coisa, jogou na aguaceira, então, se machucou. É curioso, né? Porque na época do Oscar, na aguaceira, a temporada do São Paulo é toda essa, né? Nós estamos falando da mesma competição de um time brasileiro, mas a temporada do São Paulo, fora o aspecto econômico, a questão dos detalhes é muito importante. Naquela época do Oscar, nos aflitos, naquela aguaceira da Copa do Brasil, o São Paulo acabou classificado, toda e qualquer questão de barbeiragem estava associada à figura do técnico do São Paulo, Luiz Obeldia, certo? Só que não está mais o Luiz Obeldia no São Paulo, há algum tempo. E as situações e as barbeiragens, elas continuam acontecendo. Por exemplo, a outra baixa da partida de ida para agora é o Cédric Soares, lateral direito, que vinha jogando todas as partidas. Ele jogou na altitude sem condição, certo? Ele estava passando mal, disse que tinha condição, tentou ir pro jogo, nos primeiros 45 minutos ele errou tudo e foi um dos responsáveis pelo gol da LDU. Cédric vai jogar hoje? Nem no banco ficará. Não se recuperou até agora. Então, também não vai jogar. Não, são detalhes que ainda mais você contando com um elenco mais limitado, com um time mais com questões de orçamento, com muitas lesões, com jogadores mais velhos, fazem toda a diferença, né? Então, o São Paulo hoje, para vencer a LDU por 2 gols, vai ter que contar muito com a atmosfera do estádio, com como o time normalmente se envolve no Morumbi com uma partida dessa, com a superação muito mais do que com a questão técnica, porque você não tem centroavante. André Silva, Caleri estão fora, você não tem armador, Marcos Antônio está fora, e Oscar também, você não tem o Lucas nas suas principais condições, ou seja, você tem um time bastante limitado para meter 2 gols de diferença.
Então, para conseguir essa façanha, o São Paulo vai ter que ser organizado, determinado, implacável quando tiver sua chance, porque não é simples. Na base da... Não vai ter hoje o Vitor Roque, o Flaco, o Arrascaeta, o Pedro, o fulano... Não. Se o São Paulo se classificar, vai ser muito por conta do seu conjunto, da superação, da garra, do que propriamente de um jogador para desequilibrar partidas. O Lucas vai para o banco mais pela necessidade absurda, extrema, da possibilidade do jogo ir para os pênaltis, dele poder jogar alguns minutos. Mas ele fez apenas 2 treinos desde que passou pela artroscopia no joelho. Tá aí, né, minha família? Hoje tem jogo do São Paulo contra o LDU. Pra mim, o São Paulo ganha esse jogo por 3-0, tá? Vai se classificar. Deixa aqui no comentário seu palpite. Não esquece de deixar like, inscreva-se no canal. Ativa aqui também o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo do São Paulo Tricolor Paulista, o maior clube brasileiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!